Bom, boa noite a todos. Eu sou o Luiz Fernando, eu trabalho na empresa Texiglass e na Forza Composites. Sou voluntário da SAMP desde 2012, desde o início da sua criação aqui no Brasil. Para quem não sabe, a SAMP é uma associação voltada à promoção de materiais e processos de engenharia avançados. Tem sede nos Estados Unidos e mais de 40 capítulos espalhados pelo mundo. No Brasil, a SAMP iniciou suas atividades em 2012, com apoio de algumas estruturas locais terceirizadas. O propósito da SAMP é conectar pessoas, construir e compartilhar conhecimento para a evolução tecnológica do Brasil. A missão da SAMP é aprimorar a disseminação do conhecimento de materiais avançados e processos tecnológicos envolvidos, com foco no desenvolvimento do setor e no progresso do país. A nossa visão para 2025 é ser o ponto de encontro dos profissionais do setor, construindo a maior comunidade técnica do setor de materiais e processos de engenharia avançados. Eu, Luiz Fernando, sou líder do capítulo brasileiro da SAMP Universidades, que, para quem não sabe, é um capítulo à parte da SAMP Brasil, dedicado ao ecossistema e interação de estudantes, acadêmicos, institutos de ciências e tecnologia, focados em materiais avançados. A SAMP Universidades realiza diversas ações como relações próximas com institutos de ciências e tecnologia, junto às universidades, startups, promove a disseminação do conhecimento, como esse que a gente faz, sempre atrelando o ecossistema entre academia e indústria, promove também o desafio acadêmico, que em breve será lançado no novo formato, apoio a fórmulas e associações complementares, busca a inserção de materiais compostos em matriz curricular das universidades, e também sempre atrás de artigos científicos e pesquisa aplicada. Então, agora, eu passo a palavra para o professor Sandro Amico, que é o mediador desse evento, e que recebe grandes convidados na noite de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Então, sou apresentado, sou Sandro Amico, trabalho como professor e pesquisador na URGS e sou também voluntário aqui na SAMP, né? E vou mediar este webinar, que tem o título de Parcerias, Empresas e Academia em Compósitos, Cases de Sucesso no Brasil. Bom, em eventos anteriores já apresentamos várias parcerias, né? Começamos com o IPT Maxon, depois MacGraph, Binitêxtil, ITA e GTPAN, Unifesp, Altec, Unifei, Tecnip, FMC, a UERJ, Maxil, Fine Composites, CT Nano, Petrobras, ITA e Embraer, e na última, o DESC e TISA Brasília. Né? Esses webinars são todos gravados e podem ser encontrados na playlist do canal da SAMP Brasil no YouTube. Tá? Eu vou colocar o link aí no chat daqui a pouco. Então, hoje será o nosso 10º webinar. Temos a satisfação de receber nossos 2 convidados de hoje. Vou começar apresentando o professor Alcides Leão, da Unesp, tá? O professor Alcides Lopes Leão, da Unesp, é atualmente professor titular no Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia da FCA e coordena o Laboratório Residual, Laboratório de Resíduos Sólidos e Compósitos. É responsável pela área de biomassa, bioenergia e materiais de base bio. Publicou mais de 150 artigos em journals, 70 artigos em jornais e revistas, 35 capítulos de livro e 4 livros. Foi professor visitante da University of Wisconsin, nos Estados Unidos, e atualmente na Queensland University of Technology, Austrália. Também é mentor na Stirling University, Escócia, e professor do mestrado profissional da Volkswagen AG Auto-Uni Tecnologias Sustentáveis, Wolfsburg, Alemanha. Então, professor Alcides Leão, uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Eu queria que você pegasse a palavra agora e fizesse uma breve apresentação institucional antes de eu apresentar o nosso segundo convidado. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, é um prazer, Sandro e a Luiz, né? Uma grande honra estar aqui. Realmente a SAMP, eu acho que ela tem um potencial muito grande, né? E isso vai ser muito importante, acredito, para o desenvolvimento do Brasil, especialmente quando está passando esse fenômeno de desindustrialização aí que está acontecendo recentemente e agora se agrava mais e mais aí com essas políticas que a gente está vendo aí, né? Então, eu venho do Laboratório Residual, que é da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né, uma das 3 universidades. Esse laboratório é coordenado por mim, pela professora Ivana Cesarino.
Nós fazemos parte, então, da Unesp, né? A Unesp é uma universidade multicampus, e essa universidade se encontra espalhada em 24 cidades. E esses campos, cada um tem uma especificidade, né? E a nossa específica ali trabalhamos com a parte de biomassa agroindustrial. Em cima disso, então, buscou-se parcerias, né? Visando a produção de compósitos. Aí surgiu, então, a WPTEC, da qual o CEO é o meu amigo Célio Hereno, que vai falar com maiores detalhes, então, sobre como que a gente chegou, né? E quais são os objetivos que a gente está buscando a isso aí. Então, a princípio, é isso que eu poderia falar, e depois a gente vai continuar com mais detalhes aqui. Tá, ok, muito obrigado, professor. Eu vou apresentar, então, o nosso segundo convidado de hoje, que é o Célio Hereno, da WPTEC. Tá? Célio Roberto Hereno, formou-se gestor comercial pela Uninter, em comércio exterior pelo Senac, e em estrutura de produto, fluxo de fabricação, layout e TCP pelo Sebrae Ampei. Tem mais de 10 anos de experiência em processo de fabricação de peças em acrílico, policarbonato e outros. Também em planejamento de estratégia de marketing, desenvolvimento de processos e produtos em compósitos baseados em polímeros naturais e também reciclagem de polímeros. Trabalhou como Control Manager da Ecourier Logistics, né, limitada em Londres, e na Prestige, limitada Londres também. Também foi diretor executivo da Malfeplast, na Impacto Acrílicos, e desde 2018 é diretor, então, do executivo da WPTEC em Botucatu, que ele vai apresentar a partir de agora. Muito obrigado, Sérgio, por ter aceitado o convite. Por favor, fique à vontade para apresentar a empresa. Em seguida, vocês já podem entrar direto no tópico de webinar, né, que é resíduos agroindustriais como reforços em WPC, né, a famosa madeira plástica. Eu vou aproveitar para dizer para os nossos participantes, a partir de agora, podem colocar perguntas pelo chat, tá? Nós vamos reservar 15 a 20 minutos no final para essas perguntas, e vamos fazer as perguntas que aparecerem lá, podem fazer lá, pode escrever lá que a gente vai fazer. Tá? Muito obrigado. Então, Sérgio, por favor, fique à vontade para fazer a apresentação. Boa noite, professor Alcides, boa noite, Sandro, boa noite, Luiz Fernando. É um prazer estar com vocês essa noite aqui também, tá? O que eu posso falar para vocês é que eu vim de uma área plástica que a gente produzia chapas, e na área de termoformagem também, que fazia muita peça automotiva, né? E a gente acabou criando a WPTEC porque a gente começou a analisar essa área de compósitos, né? E vimos que é um mercado muito promissor, né? E sem contar com o trabalho que é feito aí para o meio ambiente, né? Então, há 2 anos, mais ou menos, a gente fundou a empresa e vem vindo trabalhando com ela, e tivemos muitas dificuldades, né, por causa do Covid, tivemos falta de matéria-prima, então, com isso, foi uma dificuldade muito grande da gente chegar num produto, num material, né, que desse aceitação no mercado e a gente conseguisse realmente aí decolar, né? Então, hoje a gente está começando a respirar um pouco melhor, que a gente já tem o produto, já conseguimos desenvolver várias peças, e estamos animados com o mercado e com a procura, na verdade, desses tipos de materiais, né? E estamos esperançosos aí que em 2022 a gente comece a emplacar e colocar nosso produto no mercado, né? Porque realmente a dificuldade foi muito grande no último ano que passou aí, né? Estamos aí à disposição aí para informações ou qualquer pergunta que precisar aí a gente puder resolver. Muito obrigado por estar aqui presente com vocês aí, participando. Bom, eu vou, então, começar a apresentação, né? E a ideia é que a gente comece, então, dando uma... Deixa eu colocar na tela grande aqui. Tá tudo bem? Bom, então a ideia nossa foi tentar desmistificar um pouco essa questão de que quando se trabalha com polímeros naturais se fala em baixa tecnologia, né? Então essa oportunidade que o professor Sandro nos convidou aí, eu acho que é muito importante no sentido de que mostrar que embora a gente trabalhe com fibras naturais e polímeros naturais, ainda assim é possível se fazer coisas com alta tecnologia, ou seja, materiais avançados, né?
O nosso laboratório é um laboratório, eu diria, de escala industrial, né? Nós temos praticamente uma pequena indústria, 800 metros quadrados, né? Tem um erro aqui, disponíveis, né? Ficou available aqui. Mas, então, a gente trabalha na área de extrusão e injeção. Então, nós temos uma dupla rosca Copério de pesquisa, né? 25 milímetros, ZSK. Temos uma JWEL 126, uma dupla rosca cônica, e temos uma monorrosca LGMT 60. Injetoras, trabalhamos com duas, uma que a gente usa a menor para, basicamente, injeção de corpos de prova, e a outra a gente presta serviço para terceiros, injetamos peças maiores, né? Duas prensas, essas prensas têm capacidade para produzir portas, telhas, né? E temos uma prensa intermediária de 100 toneladas, um prato menor, 45 por 45, e mais embaixo nós temos uma outra prensa da MH, que é uma prensa que a gente usa associada com um homogeneizador cinético. Para ensaio, nós praticamente conseguimos fazer quase tudo, né, em termos de ASTM, que a gente segue, né? Os equipamentos nossos são da Tinius Olsen. Nós temos condicionadores, né, da Envirotron, a bomba calorimétrica, moinhos, enfim. Eu diria que estufas, né, nessa área então de produção de matérias-primas, a gente está bem calçado, né? Os processos que a gente utiliza ali, a gente trabalha basicamente com extrusão na linha de pellets e perfis, né? Nós temos várias ferramentas para fazer perfis, né? Devemos ter, acho que, umas 5 ferramentas, desde cantoneira, a deck, lambril, e trabalhamos na área de granulados, tá? Aí a gente faz esse granulado para injeção. Em moldes, a gente trabalha também, nós temos lá no laboratório uns 5 moldes que a gente usa para injetar peças, assim, e é uma maneira também da gente arrecadar um dinheiro para o laboratório. Trabalhamos na faixa de micro, macro e nano, né? Quando eu digo macro escala, nós estamos falando em fibras longas, né? Na área de termoformagem, ou mesmo na área de injeção de 2, 3 milímetros. Quando a gente cai um pouco para micro, MCC, e a gente produz também no nosso laboratório, na ordem de grandeza de quilos, nanofibras, nanocelulose. E essas nanoceluloses, nós seguimos 2 linhas, a nanocelulose e a nanobacteriana. Moldagem por injeção, termoformagem, rotomoldagem com fibras naturais. A gente acabou de publicar um trabalho agora, utilizando até uma fibra lá da Amazônia, a maçaranduba, que era um resíduo de serraria que eu trouxe. E a Pultruja, a gente trabalha com uma empresa privada, uma parceira nossa aqui de Botucatu. Tivemos um histórico, né? Sempre a gente trabalhou muito voltado para a indústria automotiva, né? General Motors, Volkswagen, Mercedes, a Toro, a Lyondell Basel, que foi o objetivo do desenvolvimento da Nano, a Suzano também Nano, a Pemetec Triangel foi com relação ao Curauá. Trabalhamos com a Associação de Engenharia Automotiva para a elaboração dessa norma em fibra de coco. E dentro das linhas de pesquisa nossa, né, a gente é bastante amplo, nós levamos desde a parte agronômica de cultivo de in vitro de algumas plantas que nos interessam, né, um FIC seria uma delas, o curauá seria outra, a piteira, então várias plantas que a gente vê interesse. Os resíduos de agrícolas, né, chamam de agro-wastes, os resíduos de gestão ambiental em pequena e média empresa é uma ISO 14000 simplificada. Bioenergia de resíduos e RSU, a abreviatura seria resíduo sólido urbano, etanol 2G, biorefinaria, a pirólise de biomassa, e aqui eu dou ênfase ao biochar. Meu interesse sempre na pirólise é o uso do biochar em compósitos. Então, esse é um trabalho junto com a professora Ivana, que a gente está usando esse biochar como um substituto do grafeno. Os compostos de polímeros naturais, então vários polímeros a gente tem trabalhado, né? A nanocelulose, o nanocomposto, biodigestão, a gente chega a isso também, compostagem. Aqui um item interessante, merece ser destacado, a gente trabalha até com compostagem de bituca de cigarro e cigarros apreendidos pela Receita Federal. E as reciclagens de alguns polímeros, agora nós estamos com um problema sério, aqui é um polímero muito duro, né? Com 60% de fibra de vidro, que a gente está trabalhando na reciclagem dele, uma temperatura de 280 graus, enfim, é um desafio que a gente está fazendo algumas blends aqui. Então, sempre que tem problemas, resíduos industriais, muitas vezes cai aqui, a gente tenta dar uma solução ambiental e tecnicamente correta, né? Projetos que em desenvolvimento ou já encerrados, né? A gente fez os assentos
para a Mercedes-Benz com fibra de coco, as partes internas, a Volkswagen Pematec com Curauá, o PHB, que é um polihidroxibutirato, né, é um polialcanoato que foi feito também em parceria com a Copersucar. A Toro, nós usamos várias fibras, desde juta, malva, sisal, com sisal, normas ambientais, e esses outros projetos com o SFC, eu trabalhei muitos anos para essa organização, mais de 8 anos, né? Essa é o Fundo Comum de Commodities, e nessa organização a gente presta serviço para países que são menos desenvolvidos. Então, a intenção nossa sempre nessa linha foi tentar criar alguma coisa que tivesse valor agregado, né? Eu gosto desse exemplo aqui de produto erótico, porque eu falo, mas isso não tem nada a ver, tem muito a ver, né? É um grande mercado, você vê hoje o mercado de cosméticos, nós estamos falando de mais de 100 bilhões de reais, né? E o mercado de produtos eróticos certamente anda junto, e o fato de a gente trabalhar com nano, especialmente com nanos naturais, né? O exemplo clássico que a gente trabalha aqui é o óleo de jambu. E o último deles é a produção do PHB a partir de óleo de fritura usado. A ideia é substituir o bagaço aliás, a cana-de-açúcar, o açúcar, né, como uma fonte de carbono. Outros projetos, então, esses aqui já são financiamentos públicos, né, CNPq, FAPESP, FINEP. Então, a gente tem conseguido, ao longo da carreira, aí, que já é longa, né, bastante financiamento nessa linha. Os últimos dois aqui é o uso do aguapé. É um problema sério aqui no estado de São Paulo. Nós temos milhares de hectares tomados pelo aguapé. E esse último aqui, atendendo até uma demanda da nossa agência de inovação e a Receita Federal. São cigarros apreendidos pela Receita, né, que a gente está dando um fim neles e produzindo desde nano com acetato, nanocelulose, o compósito, etc., né? Extensão, trabalhamos muito com lixo, até eu brinco com o Sandro várias vezes, minha vida é um lixo, né? E dentro dessa linha, a gente tem se dedicado muito a assessorar prefeituras, desde a montagem de planos de gestão ambiental, mas no sentido de aproveitamento também daqueles materiais, né? Especialmente com cooperativas, esses caras das cooperativas são a ralé da sociedade. Enquanto você pega um preso que tem 1000 direitos, né? O nosso catador não tem direito algum, né? É uma lástima isso, são pessoas que têm um papel extremamente importante aí na sociedade. Esses dois últimos trabalhos nós fizemos para a Duratex, que é a produção de resina fenólica a partir da casca de eucalipto, e com a Companhia Melhoramentos de Papel foi a produção de nanocelulose a partir de águas residuais deles. Fizemos extensão em vários países, né? Colômbia, Tanzânia, Haiti, Filipinas, Moçambique, Ilhas Fiji. Então, dentro dessa linha, sempre foi tentar levar para esses países, tecnologias que estão disponíveis aqui no Brasil. Então, trabalhamos, o que eu defendo são pesquisas, patentes públicas, né? É lógico que a empresa não vai vender isso ou dar de graça ou vender a preços subsidiados. Todavia, há algumas pesquisas que são importantes em termos sociais, né? Então, essa que eu defendo. Seria a mesma coisa de uma quebra de patente de uma vacina, especialmente hoje, né? A filosofia do laboratório, eu não tive tempo de traduzir esse slide aqui, mas basicamente eu criei esse termo aqui, ecomenia, que seria processos resultantes baseados em princípios naturais, mas que gerem um retorno econômico. Então, na minha visão, não se tem como você trabalhar com extrativismo, que seria baixas pressões ambientais, ou trabalhar com a economia a alta pressão ambiental, fazendo dinheiro a qualquer custo, né? Mas com grande desequilíbrio, seja social, seja ambiental. Então, a ideia é que a gente faça aquele tripé social, econômico e ambiental, mas com lucro. Então, não tem como você pensar que uma empresa ou uma instituição ou mesmo um país vai continuar fazendo alguma coisa se não tiver lucro. E aí, eu busquei na semântica da palavra, né, e achei essa palavra, ecomenia. Então, seria o oiko, ambiente, e o menes, forma. Então, esse é o conceito que é a filosofia do nosso laboratório, trabalhar sempre visando a sustentabilidade. E a resultante disso seria o quê? Processos de baixo impacto ambiental, mas que ainda tenham um retorno econômico, né? A filosofia do laboratório, ainda continuando, eu não acho justo que qualquer coisa que estresse a cadeia alimentícia seja usada para fazer outros fins, seja energia, seja materiais. É um princípio meu, pessoal,
Eu tenho como exemplo a guerra da tortilha no México, né, que quando se estressou a cadeia produtiva do milho com a produção do etanol do milho. Então, eu particularmente sou totalmente contra a produção do biodiesel a partir de óleo de soja, óleo de girassol, o que seja, que quem sofre é isso. Então, é o pobre, que passa de 1 litro de óleo de soja a R$2 e pagando R$7, R$8 hoje, né? Então, todo e qualquer produto que estressa a cadeia produtiva não faz parte do nosso rol aqui no laboratório. Outra eu diria, filosofia, mas faz parte da missão, seria o aproveitamento total dos resíduos agroindustriais, basicamente visando um adensamento da cadeia agrícola, da cadeia produtiva desses materiais. Ou seja, quando você adensa a cadeia produtiva, você está gerando renda. E quando eu digo renda, não são necessariamente empregos, mas sim postos de trabalho. Então, o objetivo nosso não é somente a gente gerar uma tecnologia que seja replicável em outros países, mas também gerar postos de trabalho, especialmente em áreas economicamente deprimidas, né? Leia-se lá o sul da Bahia, no caso da Piaçava, ou Agreste, no caso do Sisal, ou mesmo aqui a Bananeira, no caso do Vale do Ribeira. Então, esse seria o grande objetivo do adensamento da cadeia produtiva. E materiais e matéria-prima antes da queima direta. Seria basicamente isso. Vamos pensar, eu vejo a queima direta como burra, não no sentido de ignorância, de falta de educação, tá? Mas na ignorância no sentido de não aproveitar o que você tem embebido dentro desses materiais. Então, a queima direta, para mim, é leakage, é vazamento de material. Por isso que eu acho que antes de você queimar, vamos tirar os óleos essenciais, vamos tirar os princípios ativos, vamos fazer nano, o que sobra você pode queimar. E, finalmente, as pesquisas nossas são totalmente baseadas na economia circular, que eu acho que esse é um mote que o mundo deveria continuar agora nessa linha mais e mais, especialmente com essas alterações climáticas que a gente está enfrentando. Bom, compósitos, indo mais especificamente, é leve ou é pesado? Tudo é relativo, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, a densidade do nosso material, quando você entra no módulo específico, nós ganhamos do aço. Isso, para mim, é extremamente importante, né? Vocês vão ver uma frase do Ford, e ele já falava que a melhor coisa que você pode fazer para um carro que usa combustível é fazê-lo mais leve. Eu vejo isso como realmente uma motivação, então a gente sempre busca isso, especialmente no automotivo e muito mais no aeronáutico, que é o grande, eu acho que é o grande hoje, o objetivo nosso é entrar no aeronáutico. A gente vê a United Airlines, por exemplo, vendendo, quando ela serve o jantar, ela tirou o caroço da azeitona para economizar combustível. Então, você fala, poxa, quanto pesa um caroço de azeitona? Aí você imagina você entrando com uma peça em compósito de fibra natural, com baixa densidade ou expandida, tá? Então, o nosso material, a princípio, né, ele é anisotrópico, e eu gosto de dizer o seguinte, a fibra natural e o polímero artificial, eles não se amam, eles se toleram no máximo, né? Cabe a nós daqui do laboratório fazer os que eles se amem e se tem uma afinidade mais química ou mesmo mecânica, né? Aí a gente pode trabalhar nessa, talvez, buscando um equilíbrio entre o anisotrópico e o isotrópico, né? Eu gosto desse slide aqui, né? É uma oportunidade para todos. Então, depende do que você quer, você pode ir mais a fundo, em algo mais tecnológico ou alguma coisa mais genérica. Esse aqui é o Trabant, é um dos primeiros carros da Alemanha Oriental feito em algodão. Esse aqui com matriz fenólica, né? Eu lembro que eu contei uma época, acho que tinha mais de 14 pessoas em cima desse carrinho. E em 2005, eu estava na Alemanha, eu tirei uma foto de um carrinho perfeitamente rodando. Então, o Trabant, se você buscar lá no interior, você ainda vai ver o Trabant rodando, né? Aqui nós temos vários tipos de fibras naturais, né? O flex, o hemp. Outro dia eu estava dando aula, o aluno perguntou, professor, vale a pena nós trazermos o hemp para o Brasil? O hemp seria o cânhamo, né? Ou a maconha sem o THC. Eu acho que não, eu já testei, eu trouxe há mais de 10 anos atrás, escondido, fiz as análises, eu acho que é uma fibra que não vale a pena. Nós temos fibras aqui no Brasil, a Embira, muito melhor, de muito melhor qualidade, sem ter essa questão de você ter que competir com o ilegal. A não ser que mudasse a legislação, aí a maconha se tornasse legal, aí eu acho que talvez pudesse pensar em termos do cânhamo.
Mas, todavia, nós temos outras fibras aqui no Brasil que são perfeitamente melhores do que, em termos de compostos, do que essa que a gente está discutindo aí, que seria o cânhamo, né? O Ramin, infelizmente, ele praticamente desapareceu do Brasil, né? Tinha uma indústria no Paraná, fechou. Hoje, praticamente comercial em grande escala, nós temos aqui o sisal, o curauá, a juta, a malva e o bambu, que seria, e o coco. São as fibras mais comuns aqui no Brasil, né? Eu fiz nas minhas andanças da carreira, testei todas essas fibras, desde o curauá, que no Brasil é chamado curauá, e fui descobrir geneticamente, eu fiz essa análise, que na Guiana ele é o curova. Os índios transitavam ali, trocavam o curauá por mandioca. Então, e aí nós estudamos desde a tágua, que é considerada o marfim vegetal, até a jarina. E aqui um problema sério, eu gosto de destacar isso, se vocês puderem, compre vassoura de piaçava. Vocês estão ajudando muito, muito essa região economicamente deprimida ali no sul da Bahia, ok? Trabalhamos com briquetes, esse aqui é um briquete feito de RSU, em blendas com resíduos agrícolas. Esse aqui é o nosso trabalho quando a gente implantou esse projeto lá no Pará, com a fibra de curauá. Esse aqui foi, então, com a Volkswagen. Aqui você vê a Manta, na época, né? Essa empresa, infelizmente, ela faliu, acho que há 2 anos atrás, ou 3. Foi uma lástima, eu estive lá agora, antes da pandemia, o mato totalmente tomou conta da empresa, né? E foi uma perda em termos de, eu diria, oportunidade de negócio, não só os empregos que se perderam ali, mas sim a falta que isso causou em termos de Brasil, de tecnologia. Eu, na época, eu defendia que essa empresa deveria ser instalada no Vale do Ribeira. Nós tínhamos as mesmas condições edafoclimáticas lá de Santarém. Aí o frete, outros problemas, eu diria que foi um erro, né, estratégico, né? Todavia, o que eu espero que isso aí ainda retome um dia, né? Esse aqui é um exemplo da manta que a gente fazia lá, 50-50, curauá e PP. E aí depois, termoformado. Eu tenho muito orgulho desse slide aqui, esse slide aqui foi da Volkswagen, e ele fala, o Curauá Project, a Case of Success, faltou um S aqui, desculpe. Então, foi um trabalho da Volkswagen, a Pematec, o Estado do Pará e a Unesp. E isso, então, foi bastante interessante, se vocês lerem essa última essa frase aqui, ó, isso criou novos empregos em uma área não privilegiada do Brasil. Então, é isso que eu defendo, que as fibras naturais têm um papel muito grande socioambiental e deveria ser melhor considerado, não apenas somente por esse fato, mas sim pelas propriedades dela também, né? Então, quando você pensa em fibra natural, por favor, vocês engenheiros, mude a visão e não pense que eu estou ajudando o pobre ou estou fazendo alguma pelo ambiente. Eu estou fazendo alguma coisa pelo ambiente, pelo pobre, mas especialmente porque nós temos propriedades mecânicas excelentes, né? Isso aqui foram as peças que a gente desenvolveu, né? O porta-pacotes, a lateral e o teto. Aqui uma foto da peça pronta. E aqui, lá no caso, a gente tem então essa extrusora lá no laboratório, uma dupla rosca segmentada, né? A gente usa para fazer as pesquisas. Só que a gente começa fazendo as pesquisas fazendo propaganda da MH, né? Um parceiro. Nós trabalhamos com dries deles. Qual a vantagem desse dries? É uma imitação, né? Eu consigo fazer ali 150 gramas. Com isso, eu consigo saber que tipo de compatibilização ocorreu entre duas resinas, ou houve contaminação por polímeros. Deu certo, a gente leva para a prensa, tiramos os corpos de prova, às vezes pode ser usinado. Deu certo, aí a gente faz um scale-up pequenininho, jogamos nessa extrusora da Coperion. Deu certo ainda, aí a gente joga nas outras extrusoras. Então, com isso, nós conseguimos ter uma economia de escala, né? Quando você pula da bancada para um piloto, você já tem uma grande chance de sucesso, porque você já praticamente conseguiu estreitar as variáveis de processo, né? Esse aqui é alguns exemplos de peças que a gente injetou. Esse aqui foi para caminhão Mercedes. Esse aqui é o porta-luvas do Gol. Esse aqui para uma empresa aqui de Botucatu, a Caio, é a maior fabricante de ônibus urbano aqui do país, né? Acho que ela compete com a Marco Polo, mas antes da crise estava fazendo 55 carros dia, bastante, né?
Esse aqui eu fiz um brinde na época, isso aqui é velho já, de 2008, quando teve um Brasilplast, a Suzano, na época, a Suzano Petroquímica, que depois virou Braskem, ela comprou esses brindes e distribuiu lá no site deles, lá, no stand deles. Esses aqui são peças que eu tenho lá, eu hoje produzo esses batoques injetados. Esse aqui também eu produzo lá, eu tenho esse moldezinho, um puxador. Esse aqui não tenho, injetei fora. A minha cadeira é boa, ela não abre as pernas, é uma cadeira resistente. Esse daqui foi injetado na Espanha, é uma pia contínua, então é interessante, porque você não tem vazamentos, né? Uma caixa, então dá para você ver aqui, quando eu digo macro, micro, dá para ver bem aqui o tamanho das partículas. Então, lá na nossa... nós trabalhamos com peneiras, né? Com peneiras de mesh 40, 180, 120, até 180 a gente vai. Então, com isso você consegue algumas peças que deem maior ou menor visibilidade. Esse daqui, quando a gente fez aquele trabalho com o Curauá, a gente começou na parte desde de testes in vitro e chegamos nessa produtividade aqui, uma alta densidade de plantio, né? E chegamos aqui também nas mantas de borracha. Esse aqui foi feito com a Mercedes-Benz. Então, aqui nós temos fibra de coco com borracha. E nós chegamos ao fim também, fizemos um trabalho de fim de vida com esse assento para ver se ele seria compostável. A ideia qual seria o impacto disso em termos de ambiente. Eu uso até esse termo até hoje, a gente chamava de os Passat, a Brasília, esses carrinhos de fim de vida que ainda estão alguns rodando, o que fazer com eles, né? Esse foi uma peça bonita, a gente usou a injeção, uma saboneteira, um porta-batons. Esse foi o ápice também, nós concluímos isso no Fashion Show, fizemos um desfile de moda no Snapol. O Sandro participou da última versão em 2018, nós esperamos agora voltar com tudo em 2022, né? Deus quiser, a pandemia se esgotou em termos de novos infectados aí, e a gente consegue repetir o sucesso do Snapol em 2022. E esse aqui foi um desfile de modas, então, com as fibras de Curauá. Enveredamos pela área de biomateriais, é alguma coisa que muito interessante, porque quando você trabalha com nano, não necessariamente você vai ter que ter toneladas, pode ser gramas. Então, esse é um trabalho muito interessante, foi feito em parceria com a veterinária aqui de Botucatu. Esses rapazinhos aqui, eles deram a vida por nós, né, pela ciência. Nós colocamos essas membranas aqui, elas foram costuradas subcutaneamente. E qual que é o conceito? Esse conceito de drug delivery. Nós colocarmos doses maciças de fármacos, por exemplo, e fazer uma liberação lenta dentro do corpo. E também, essa mesma membrana, ela poderia ser utilizada como um substituto para a pele em queimados ou acidentados de motos, né? Esse aqui seria a nanobacteriana aqui. Isso nós estamos produzindo hoje, recentemente até, a gente conseguiu 2 avanços. Primeiro, estamos crescendo em pó de café, borra de café. Então, nós estamos coletando a borra de café e crescendo essas nanos na borra. E mais importante que isso, nós conseguimos fazer agora um tubo, uma traqueia. A ideia é essa, que considerando que todo esse pessoal que foi traqueotomizado durante a pandemia, imagine a gente ter essa possibilidade de já colocar uma traqueia direto nesses indivíduos, né, nesses pacientes. E a gente conseguiu isso o mês passado aqui. Então, foi um avanço bastante interessante aí, e a gente vai publicar isso agora. Esse foi um trabalho conjunto com o Canadá, com a Peterborough University. Nós fizemos implantes dentários, substituindo o titânio. E aí, esse foi um trabalho junto com a GM. Aqui nós temos PP, polipropileno com bagaço desmedulado, polipropileno com bagaço in natura, polipropileno com capim, aqui é o capim elefante, polipropileno com madeira 90 mesh, polipropileno com madeira 40, esse daqui deu um pau, né?
Aqui o nosso concorrente, que é o polipropileno com caixinha de leite, e aqui o concorrente nosso, o PP com talco, 20% e 40%. Então, veja só que aqui nós conseguimos propriedades melhores do que o PP com talco, que é o mais utilizado aqui, pelo menos nas automotivas aqui de Botucatu. A gente tem um cluster aqui, né? Dureza superficial, se você olhar o PP com talco, está aqui, ó, onde estou correndo o mouse, nossos materiais são mais duros. Isso é muito importante, especialmente que foi uma demanda da Caio aqui de Botucatu, considerando que muitas vezes os caras querem riscar o interior dos ônibus. Então, a dureza superficial é um ponto interessante aqui. Trabalhamos não só com PP, mas também com ABS. O ponto mais interessante de todos é esse, ó. Veja a redução de densidade que nós temos aqui, ó. Aqui o PP com talco e aqui nossas fibras naturais, ó. Então, nós conseguimos ganhos de aproximadamente 1,2 com 40% de talco para 1,1 com fibra natural. Isso é muito interessante em termos de economia. Eu sempre falo com meus alunos, se você dá carona para um cara que pesa 100 quilos, ele vai gastar 1 litro de combustível a cada 100 quilômetros. Então, uma viagem de Botucatu a São Paulo, esse cara te custou 3 litros de combustível. Então, no mínimo, você vai ter que cobrar isso do seu caronista, né? A resistência à flexão é outro, a gente teve bastante avanço, e eu não vou mostrar o senão, que é a resistência ao impacto, que ela cai. Então, não que eu esteja escondendo esse resultado, mas é o seguinte, com aditivo se consegue trabalhar nisso. Todavia, contudo, entretanto, não obstante, quando você passa para nanoescala, esse defeito ele é mitigado. Muito pelo contrário, melhorado. Eu vou passar um slide que vocês vão ver isso aí também. Esse daqui foi um slide da Mercedes-Benz, um aluno meu da Mercedes, e quando você faz o desfibramento, veja o impacto que você causa nas fibras, né? Então, você detona as fibras. Por isso que quando você vai para a escala nanométrica, você tem essas vantagens aí. Você reduz esses defeitos e faz um level off aí, um nivelamento dessas propriedades mecânicas, né? Esse daqui, para quem não é muito afeito ao nano, né? Aqui dá para você ter uma ideia. Então, esse aqui é um fio de cabelo, isso aqui é as fibras. O ponto mais importante é isso daqui, ó. Eu vou correr o mouse numa fibra aqui, ó. Enquanto o mouse está correndo aqui, eu estou mostrando o comprimento dessa fibra e o diâmetro dela. Isso a gente chama de relação de aspecto. O Sandro deve... eu sei que ele batalha muito, a gente esteve numa banca recente, ele morreu, o rapaz, coitado. Se eu fosse ele, dava um soco nele, pô, mas o aluno teve que respeitar o professor, né? Mas, enfim, isso eu chamo de índice de finura ou fineness index, ou relação de aspecto. Quando a gente trabalha ainda na escala nano, a nível de 100, 120, nós temos uma série de vantagens, tá? Então, isso daqui é isso. Basicamente, seria essa ideia. Eu vou comprar uma laranja baiana ou vou comprar uma laranja lima pequenininha. O que é mais interessante para mim? Se eu pensar em termos de suco, né, eu vou comprar uma laranja grande. Se eu pensar em termos de área superficial, para mim ter interações, eu vou comprar uma laranjinha pequenininha. Esse exatamente é o conceito do nano, por isso que a gente tem grandes ganhos aqui, né? Hoje nós estamos nessa revolução aqui, ó. Então, o que eu espero aqui está em 2025, mas eu diria o seguinte, eu entrei em nano em 2008. Foi a primeira conferência que eu participei lá nos Estados Unidos, em San Diego, em nano. Então, eu diria que, mas realmente a produtividade em larga escala, né, e a competitividade da nanotecnologia, eu diria que ela começou nessa década aqui e vai se estender até o fim desse século, provavelmente. Tá? As vantagens são imensas, né? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, esse slide vai estar disponível, mas, para mim, as grandes vantagens que eu diria o seguinte, ó, a elevada resistência e baixa densidade. Isso é muito importante. Eu tenho trabalhado aqui em encapsulamento de herbicidas. Para vocês terem uma ideia, que não são da área agrícola, nós perdemos 3% da resistência do herbicida por dia devido ao UV. Então, quando você faz um encapsulamento disso, imagine o ganho que você tem em termos de redução do uso de herbicidas e do impacto ambiental que isso tem, né? Eu fiz alguns projetos meio loucos, um desses foi isso aqui. Eu estava pensando, eu concorri num prêmio, revestir as represas de São Paulo, na época foi em 2015, reduzindo a evaporação dessas represas, para tentar disponibilizar mais água, né? Outro trabalho que a gente fez também foi com relação à absorção de hidrocarbonetos em vazamento de óleo.
Mas, enfim, conclusão, tem 3 métodos, enzimático, mecânico e os mistos. Eu diria, o mecânico energeticamente muito ruim, o de ácido ambientalmente muito ruim, o enzimático custoso, então nós trabalhamos lá no nosso laboratório nos mistos aí, né? Então aqui não vou passar sobre detalhes isso, mas o meu grande interesse no biochar é isso, ó, altíssima área superficial específica. Eu não estou nem falando em carvão ativado, tá? Estou falando em carvão comum mesmo. As várias áreas de uso da nano, né? Acho que todo mundo sabe disso. Aqui está mais claro nesse slide da Fundacentro. Eu acabei de publicar um capítulo de livro muito interessante, que eu não tinha me dado conta ainda. Inclusive, até eu convidei o professor Sandro, ele se negou a entrar, e a gente viu que, nossa, é um mercado fantástico o militar. Então, eu diria o seguinte, nas próximas décadas, o Brasil vai ser um grande exportador de balística, né? De materiais balísticos produzidos a fibras naturais. A gente tem vários institutos trabalhando nessa linha, especialmente lá no Rio de Janeiro, né? E agora eu vou me incluir nessa linha também, porque eu vejo que tem um mercado muito grande e muito bem pago. Só perde para o biomedicina. Eu gosto dessa frase do Henry, né? Para mim ele foi um gênio, né? Depois do Leonardo da Vinci, eu colocaria ele quase que no patamar, né? O fato mais ambientalmente amigável que você pode fazer para um veículo é fazê-lo mais leve. E olha que ele falou isso em 40 e poucos, tá? Eles serão mais leves e muitos deles serão feitos em plástico a partir de produtos agrícolas. Pô, esse cara teve um visionário, né? Imagine, às vezes eu divago, eu imagino como que eu seria na Idade Média com o conhecimento que eu tenho hoje. Será que eu seria capaz de criar alguma coisa? Né? Então, eu fico me perguntando isso, né? Com toda a academia que eu tenho por trás. E esses caras conseguiram fazer isso, né? Isso aqui de um aluno nosso, um ex-aluno, hoje ele está lá em Toronto, fazendo, nós publicamos bastante junto, e dá para ver uma ideia, então, de que a gente trabalha numa linha que seria o carbon nanofiber e o nanocelulose, basicamente segue o processo do etanol 2G. Então, eles caminham juntos. Por isso que as grandes áreas hoje que eu estou desenvolvendo seria o lodo primário de celulose e papel, as cascas de eucalipto, resíduos de pó. Isso aqui é um projeto que nós estamos caminhando muito, está em fase quase final com a Enel aí de São Paulo. E então eu vejo o seguinte, o setor florestal é um peso muito grande. O pó de lixo nós estamos usando na WPTEC para fazer os nossos compósitos, né? Então é um setor muito grande e um setor que merece ter um destaque na linha de compósitos, né? Aqui as nanoceluloses que a gente utilizou, praticamente tudo que a gente fez em macro escala, a gente fez em nano escala. Esse aqui era o lodo primário, isso aqui é o que a gente conseguiu produzir. Eu publiquei um paper sobre isso em 2010, acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com lodo de celulose e papel. Esse arranjamento, então, como que, basicamente, você vai explodindo as fibras. Para quem mergulha, seria mais ou menos o mesmo efeito de você subir abruptamente de uma profundidade elevada. Você vai explodir e as nossas fibras explodem. É isso que eu uso lá no laboratório, tá? A rota que a gente usa nesses esquemas aqui. Nós trabalhamos, então, com nano steam explosion, explosão por vapor, associado com solventes e agora associado com enzimas. E para isso, a gente conseguiu produzir a nanofibra, está aqui, né? Só que daí tem um processo. Esse daqui, eu não tenho esse equipamento, espero que eu consiga comprar agora com o dinheiro da FAPESP esse ano que eu estou pedindo. Isso aqui foi feito lá no Canadá. Aqui a nanofibra em suspensão. E aqui dá para ver claramente como que ela se porta. Olha só a relação de aspecto dessas fibras aqui. Tá? Aqui dá para ver os tamanhos delas. E aqui a ideia que eu tive de usar como um veículo. Então, polar com apolar, eu consegui utilizar essa ponte aqui. Eu diria um surfactante barato, que é o látex. Eu consigo fazer um casting, né? E com isso eu incorporar ele nos polímeros depois. Esse daqui foi uma reportagem que saiu sobre o trabalho nosso aqui, nessa revista Industry Leaders Magazine. E ele chamou de carros à base de frutas, né? Eu guardo essa manchete aqui com orgulho, né? Porque realmente foi a primeira vez, isso aqui saiu em 2012 nessa revista, em que eu defendo que o nosso plástico é tão quanto melhor que o Kevlar, tá? Aqui dá para vocês terem uma comparação com as fibras sintéticas, a densidade, etc., o módulo de Young.
E a gente tem esperança, né, que com algumas melhorias de propriedades, em várias aplicações, pelo menos a carbono reciclado, a gente consegue chegar já. Esse é um dado que eu gosto dele, é o mais interessante de todos. Quando eu falei macro escala, a gente tem problemas, mas veja só em nano escala, ó, eu passei de 25 kilojoules para 45 com 0,8% de nano, ok? Então, várias aplicações que a gente está buscando aqui, não só eu, mas o mundo inteiro está utilizando, né? Então, o nanocelulose vai estar presente em todos os veículos, certamente. Aqui é a lista de peças, ok? Em interior, certamente. E agora a ideia, a Mercedes está capitaneando isso com o Abacala das Filipinas para exterior. Vantagens imensas de consumo, né? Seguindo o que o professor Sandro me pediu, eu estou encerrando aqui para dar chances, né? Eu gosto dessa mensagem do Leonardo da Vinci, para mim esse cara foi um gênio, né? E eu sigo, na medida que, com a minha limitação, né, que eu consigo fazer, essa motivação dele, ó. A vida é muito simples, você faz algumas coisas, a maioria delas falham, é o nosso caso aqui em Botucatu, a maioria falha, ou por falta de limitação financeira, limitação de conhecimento, enfim, uma série de limitações. Mas algumas funcionam. Então, se funcionar muito bem, outras pessoas irão copiá-la rapidamente. Então, qual que é o segredo? Fazer sempre coisa nova. Isso fazendo a tradução para quem bebe, né? É aquela do Red Label, né? Keep walking, né? Então, continue caminhando e a gente em ciência faz isso, né? Num momento extremamente difícil, acho que a gente está, um amigo meu fala, não pense que no fundo do poço é o pior, que às vezes tem o porão no fundo do poço, né? Então, hoje a gente está, eu diria, no fundo do poço em termos de ciência, de tecnologia, né? É lamentável ver as nomeações que o governo faz em CAPES, e, enfim, é lamentável, né? Não tem outra palavra. Mas, felizmente, a gente conseguiu sobreviver graças ao CNPq. Espero que o CNPq, as pessoas passem, o CNPq fique, a mesma coisa com a CAPES, né? E a FAPESP aqui em São Paulo, realmente, ela é o nosso orgulho. Felizmente, eu diria, a gente vai conseguir se manter aí nesse próximo ano, graças à FAPESP. Então, acho que tem que agradecer essas pessoas, voluntários como vocês aí que estão com a SAMP, né? Eu diria que a maioria do pessoal hoje que está na área acadêmica não são voluntários, mas estão quase aí voluntários, considerando as dificuldades. Então, eu encerro, né? Para mim é um orgulho trabalhar com uma empresa como a WPTEC. Eles começaram do nada, a gente começou lutando junto, né? São dois bêbados, um segurando o outro, e a gente espera que esses dois bêbados aí em 2022 consigam caminhar de uma maneira mais rápida e mais altiveira aí, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e a gente abre aí para perguntas. Muito obrigado, professor Cid. Foi excelente. Hein? Você falou que não faz muita coisa, mas já mostrou tanta coisa aí. Enfim, imagina se fizesse. Mas, enfim, foi provocado algumas vezes, mas eu vou pular. Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas aí. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Vanderlei Amorim, da UFCG. Né? Ele fala, já que você chamou a atenção sobre a questão das propriedades de impacto, né? Ele pergunta qual a melhor fibra natural em relação ao impacto e como foram feitos os estudos com impacto, com essa fibra. Você poderia falar aí, Elcio? Olha, as fibras naturais são bastante semelhantes nas propriedades. O que mais diferencia de todas que eu testei é o índice de finura. Então, eu diria o seguinte, são abacaxis, né? O curauá é primo do abacaxi. Então, essas empresas, essas fibras, né? Quando eu digo empresas, eu estou pensando até que o grande futuro dessas fibras vão ser têxteis. A gente viu isso nas Filipinas. Eu lembro que eu comprei uma camisa, ela paguei mais de $100 feita com fibra de abacaxi. Então, a fibra de abacaxi ela vai ser explorada porque quando a gente colhe a fruta, sobra uma planta
que é usado em composto agrícola, baixo valor agregado. Então, o que eu defendo é, vamos tirar essas fibras, elas têm não só o valor inerente dela como resistência e impacto, mas pelo fato de ser essa alta relação de aspecto, ela vai ter uma compatibilização muito melhor com os polímeros. Então, veja só, imagine um ABS reforçado, eu usar o termo reforçado e não cargueado, vamos criar esse termo, com fibra de abacaxi. Ele vai ser muito superior, inclusive em termos de impacto. Por isso que eu defendo o seguinte, lógico que aos aditivos, mas veja só, você sabendo trabalhar as fibras com compatibilização, você consegue ter propriedades e que vão mitigar esse defeito da resistência ao impacto. E, novamente, qual fibra eu vou escolher? Menor teor de lignina, maior teor de celulose, maior índice de finura. Em termos genéricos, seria basicamente essa a recomendação. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, o professor Vanderlei colocou outras perguntas, mas vou dar tempo para outras pessoas colocarem, senão eu volto na dele, que ele colocou mais. Enquanto isso, eu vou fazer uma minha aqui. Ali para o Célio. Célio, com relação à WPTEC, qual que é a sua expectativa aí real e quais produtos ou linha de produtos que você pretende lançar em 2022 ou já está lançando, né? Porque o mercado de WPC basicamente funciona para uso automotivo, bem de consumo, mobiliário, mas principalmente para construção civil também. Alguns exemplos clássicos são os decks, esses daí são clássicos, os decks que estão fazendo muito sucesso aí no mundo. Também bancos, pergolados, pavilhões, caixa de flores, decoração de jardim, tem de tudo, hein? Qual área que vocês pretendem entrar mais aí nesses setores, né? Construção civil ou outros? Ô Sandro, a gente está praticamente aí entrando mais na construção civil, né? E o que a gente está? A gente está com o deck, né? A gente agora estamos com umas ferramentas para começar a fazer lambril. E também a gente pensa em entrar aí, estamos desenvolvendo uma ferramenta nova aí para morão de cerca, para a gente poder usar outras fibras e outros materiais plásticos também aí possíveis, outros polímeros que a gente consiga fazer junto com o professor aí, desenvolver aí um material resistente e mais barato aí para a gente poder utilizar. Eu tenho muita expectativa com a madeira plástica, porque ela é um grande sucesso no mundo. Não tem por que não ser um sucesso aqui no Brasil também, né? Você tem uma ideia? Eu vi aqui os dados da JSC, né? Em 2018, o mercado é 5,6 milhões de toneladas só de madeira plástica. Em 2019, isso aí teve um aumento de quase 10% para 6 milhões de toneladas. Esse é o último dado que eu tenho, 2019. 2020 caiu, porque tudo caiu inclusive em compósito, né? Queda mais de 10% no mercado no mundial, né? Então deve ter caído aqui também na madeira plástica, mas enfim, vamos pensar em 5 milhões e meio de toneladas no mundo, e o Brasil, infelizmente, não está, né? Não está, que eu saiba, com uma parte significativa nisso daí. Então, a sua expectativa aqui, com a entrada aí da WPTEC, esse mercado possa se desenvolver mais, então, no Brasil? Estamos bem esperançosos aí para esse final de ano e começo do ano que vem, né? Com essas novas ferramentas aí, com esses novos produtos aí que a gente pensa em lançar aí. Né? Uma melhora do mercado, né? Melhor do mercado. Algum tipo de empresa que o setor que você poderia querer entrar em contato para promover o uso da madeira plástica ali, que podiam falar com vocês, tá certo? Pode usar esse ambiente aqui para isso também. Que tipo de empresas poderiam se interessar ou podem entrar em contato? Como é que seria isso? Eu acredito que mas nessa área, realmente, empresas na área de construção civil, né, desenvolvimento, ou mesmo empresas que têm problema de materiais aí que pode ser reutilizado, né, a gente está aberto aí para qualquer tipo de empresa, na verdade, viu, Sandro? Isso que a gente tem pessoas aí que estejam interessadas, a gente pode estudar aí algum mercado e fazer um levantamento, né? Então, aberto aí a empresa, na verdade. Eu já vi esses painéis de parede, tanto do interior quanto do exterior, em madeira plástica, fica lindo o negócio, né? Vamos torcer para engrenar aqui no Brasil também. Professor Alcides, então eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para você, aqui, ó. O professor Rafael Deluce, da FEL.
Qual o potencial tecnológico dos tratamentos químicos de fibras naturais, pensando na produção de compósitos? Afinal, então, vale a pena fazer tratamento químico com fibras naturais para aumentar a adesão nos compósitos? Ou é melhor não colocar esse custo a mais, esse tempo a mais aí? Olha, professor, eu defendo o seguinte: toda vez que você entra com alguma operação unitária a mais, você está balançando a sua competitividade. E esse balançado aí, às vezes, pode ser significativamente pesado para que você caia fora do mercado. Então, quando você está pensando, por exemplo, em mercados quantitativos, eu defendo nesse caso, por exemplo, o automotivo, que você tem altas quantidades, nós estamos falando em 40, 50 mil toneladas, tá? E baixa remuneração, porque uma vez eu estava, não vou falar o nome da empresa, mas eu estava com o vice-presidente da empresa, ele falou o seguinte: a gente pega o nosso fornecedor, aperta o pescoço. Quando ele tiver roxo, a gente aperta mais. Então, o que eu tenho de experiência com automotivo é o seguinte: realmente a margem é muito pequena. Então, se você pensar em aplicações em que tenha que fazer muita modificação, mais operação unitária, tratou, secou, ou tratou, teve que vários tratamentos, para mim, morreu. Agora, se você pensa num stent, por exemplo, que você está falando em 10, 15 gramas, que custa alguns milhares de dólares, está perfeito. Se você pensa numa peça aeronáutica, está perfeita. Então, eu acho que cabe ao pesquisador que está relacionado com a indústria, ele avaliar essa relação custo-benefício, porque, na minha visão, às vezes o ganho de modificação não vai compensar e você vai cair numa outra faixa de custo que você tem os man-made fibers, as fibras artificiais. Aí você morreu, pô. Entende? Então, às vezes, é preferível você comer o mingau pelas bordas, né? Ou seja, propriedades não tão boas quanto, mas você está competitivo em preço, porque imagina um para-choque de um caminhão. Qual que é a necessidade de você ter um para-choque extremamente grande? Se ele der não vou usar o termo, mas uma colisão forte, não vai aguentar. Então, para que você vai superdimensionar, por exemplo, um para-choque? Muitos deles são superdimensionados. Seria para um encostozinho pequeno. Em encostozinho pequeno, você pode usar uma fibra natural sem ser modificada. Agora, se você vai tratar uma fibra super modificada, alta resistência e impacto para fazer um para-choque de caminhão, não paga. Entendi. Sim, muito bem. Bom, temos aqui uma pergunta do Paulo Stedley Filho. Ele fala sobre a resistência ao intemperismo da madeira plástica com resíduos agroindustriais. É interessante essa pergunta porque, na verdade, a resistência ambiental ali foi o que motivou o início da madeira plástica substituindo a madeira tradicional. Mas sim, existe alguma atenção sobre essa parte ali com relação aos resíduos agroindustriais? O que você acha aí? A resistência ao intemperismo da madeira plástica fica comprometido com esses resíduos agroindustriais? Há estudos de queda de propriedade mecânica em exposição à água, ao sol, por exemplo? Opa, lá na WPTEC a gente tem uma peça, né, que deve estar lá no tempo já há 2 anos. Então, a gente faz envelhecimento acelerado com o Shannon lá no laboratório, e o que a gente tem que dar, a gente vê exemplos aí fora do Brasil, inclusive em várias conferências que eu participo, sempre tem a questão de legal. Hoje, eu participei de um fórum na China recentemente, e que havia a presença do advogado, de uma empresa especializada em demandas judiciais em virtude da perda de coloração, perda de propriedade. Então, e uma vez também eu estava numa conferência na Rússia, na abertura da conferência, o presidente da Academia Russa de Ciências falou assim: vocês são loucos, vocês estão misturando plástico com madeira, pô. Os dois não prestam em termos de UV, pô. Incompatíveis. Vocês estão malucos, né? Foi um impacto na abertura, na palestra de abertura. Então, eu diria o seguinte: nós hoje temos que trabalhar sem aditivação, você não consegue ter um produto adequado. Então, não é o fato de você usar necessariamente o resíduo agroindustrial, tá? Qualquer fibra, ela é super sensível ao UV, especialmente hoje com essa abertura que a gente está tendo aí na atmosfera, tá? Então, nós temos níveis de UV hoje muito superiores que a gente tinha 20 anos atrás. Então, os impactos são cada vez maiores. Então, quando você vê uma fibra descolorada, vamos usar esse termo, até eu brinco, um jornal, se você não lê ele hoje, deixou ele no sol, mas ele está amarelo. É pela lignina que foi alterada.
Então, qualquer fibra, qualquer plástico, ele tem que ser protegido. Eu vejo empresas fazendo telha com caixinha de leite longa-vida. Qual que era a perspectiva de vida da caixinha de leite longa-vida? 6 meses na prateleira, e não exposta ao sol. Então, ou você encapsula, ou você trata com aditivos. Então, o WPC, ele tem que ser, o da WPTEC, tem que ser tratado e aí permite que ele tenha uma garantia à exposição às intempéries. Senão, não tem sentido. Por exemplo, hoje nós estamos comparando com um deck de Massaranduba, por exemplo. Então, ele tem que ter essa vantagem sobre madeira natural, ou seja, não ter necessidade de manutenção, senão você perde. Claro, claro. Bom, aí você falou em encapsulamento, tem uma pergunta aqui da professora Márcia Schultz, aqui do IFSU. Primeiro, ela parabeniza pelo trabalho. Poderias falar mais sobre encapsulamento e os métodos enzimáticos, mecânico e misto? Olha, a gente tem um duopólio hoje, né, praticamente, eu não vou falar o nome da empresa, mas de enzimas aqui no mundo, né? E o que eu tenho tentado fazer aqui em Botucatu, nós isolamos fungos, nós temos uma floresta na nossa fazenda aqui da universidade. Esses fungos foram isolados, depois desses fungos foram para a enzima, e agora você está tentando trabalhar em enzimas que sejam lignolíticas, né? E enzimas que consigam melhorar, então, esse desfibramento. Basicamente é o seguinte, quando você trabalha com um processo de etanol 2G, você está indo na mesma direção da produção de uma nano. Então, quando você tem o processo enzimático, na minha visão, ele vai ser o mais econômico e vai ser o mais ambientalmente correto e vai ser o mais eficiente. O problema é que você hoje está na mão de praticamente 2 empresas. Então, o que eu defendo? Que a gente tivesse enzimas disponíveis pelas universidades ou disponibilizadas pelas universidades públicas. E com isso você conseguiria ter um avanço muito grande. Eu diria o seguinte, a enzima hoje, ela tem limitações, precisa de muito investimento em bioquímica. Eu estou patinando nisso já faz no mínimo 8 anos, porque eu não tenho um corpo técnico adequado. Tá? É lógico, eu não sou uma empresa, eu não tenho 40 bioquímicos trabalhando, não tenho, entende? Então, a gente é uma área que demanda muito estudo e muito profissional capacitado, que eu não tenho. Então, o futuro, para mim, está na enzima, porque energeticamente falando, aquele Mass Collider lá da japonesa, aquilo gasta uma energia fantástica. Entende? Considerando agora a nossa situação energética, nós estamos realmente, que eu diria, temos que buscar alternativas ambientalmente corretas e energeticamente também competitivas. Encapsulamento, ele visa desde encapsulamento de drogas, né? Então drug delivery, mas especialmente eu diria que o mais fácil para nós é encapsulamento de herbicidas, porque aonde você vai ter aplicação direta e uma redução de até 1/3 no uso do herbicida. Imagine o ganho que isso é. O Brasil é um dos maiores consumidores de herbicida do mundo. Temos aqui uma pergunta do Andrei Pereira Costa, engenheiro madeireiro. Professor Cid, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber a sua opinião sobre o potencial das fibras de origem florestal para o futuro. Me refiro, por exemplo, em relação ao potencial produtivo que as florestas possuem. Olha, é fantástico, né? Eu já realcei isso, né? Tanto é que se você pensar, pegar essa apresentação, a maioria dos slides que eu usei é da área florestal. Não só pela afinidade que a gente tem aqui em Botucatu, nós temos a Eucatex, a Duratex, agora tem a Bracel, mas sim porque é um setor extremamente forte, extremamente desenvolvido e ávido por resultados e pesquisa. A nossa indústria florestal, eu diria que é uma das mais avançadas do mundo, se não a mais avançada. Então, as fibras florestais, e quando eu digo, às vezes tem pessoas ignorantes, né, no bom sentido, que falam o seguinte, poxa, eu vou economizar, economizei 100 árvores quando eu usei papel, mas eu, pessoalmente, sou totalmente a favor, eu acho um absurdo você secar a mão no secador elétrico. Você está contra a segunda lei da termodinâmica, pô. Você pegou, converteu aquilo em energia elétrica, depois você baixa isso para calor, pô. Para mim é uma estupidez. Então, quando eu vejo no banheiro papel, toalha, eu vou direto a ele, porque eu sei que não é a árvore da Amazônia, não é. Então, tem essa ignorância, né? Nossa, quando eu usei papel, estou devastando. Muito pelo contrário, está gerando emprego, gerando renda. Então, o potencial está nessas fibras de madeira. O setor madeireiro acho que tem muito a contribuir e vai contribuir. Tá? Então, temos que desmitificar essas ignorâncias aí, falar que o papel é higiênico, é menos higiênico do que o secador elétrico. Não, não é.
Pense nisso, como que você gerou aquela energia elétrica e depois você rebaixou ela, pô. Né? Coisas assim, então, que eu acho que tem que ser discutidas, né? Outro exemplo, até eu uso usando o linguajar chulo, você precisa de um papel higiênico para limpar a bunda, pô, vamos usar esse termo? Não, pô, não precisa ser branco, não precisa, para que você tem que branquear esse papel, pô? Né? E antigamente não era papel branqueado, então a gente tem que olhar como um todo essas situações. Para que eu vou branquear um papel para ter esse uso menos nobre, né? Ou mais nobre, depende do ponto de vista. Então, são coisas que a fibra madeireira, para que eu vou queimar, sabe? Antes de queimar, vamos pensar no que pode ser feito com ela, tá? Vou fazer uma pergunta para o Célio aí, que está muito paradinho ali, muito quietinho. Ô, Célio, eu andei dando uma lida aí, parece que a madeira plástica por aí, as empresas estão decidindo que o futuro aí é colocar mais polímero reciclado. Usar mais polímero reciclado junto com a farinha de madeira, fibra de madeira, o cardboard, enfim, um desses aí. Vocês também estão indo nessa linha de plástico reciclado? Lembro que você é especialista em polímero reciclado, já trabalhou bastante com isso. Vocês vão nessa linha polímero reciclado também, ou plástico reciclado junto com a madeira? Tá sem microfone. Dependendo do produto, Sandro, eu acho que dá até para ser usado, tá? Porque o problema do reciclado realmente vem no master que vem nesses materiais, né? Então, é difícil você separar a coloração dele, né? Então, se você vai usar um produto que você vai realçar essa fibra, né? Então, você não dá para usar o reciclado, você vai ter que usar um material virgem, né? Mas conforme o produto, por exemplo, no morão de cerca, como vai ser um produto que ele não há necessário de ter uma beleza estética, então aí com certeza vai dar para usar bastante material reciclado nesse produto que a gente está pensando em desenvolver aí, que já está meio caminho andado, entendeu? Então, eu acho que essa é a dificuldade, talvez, de você conseguir achar quantidades grandes de materiais reciclados selecionados, né? Porque um grande problema hoje é você ter um material selecionado, né? Entre cor ou produto, né? Se o produto não exigir, né, essa parte estética. Exato, aí dá para ser usado com certeza. Acho que uma notícia boa é que o mercado de madeira plástica no mundo ele é bastante fragmentado, né? Não é duas ou três, né? São muitas empresas, então é mais fácil de entrar, né? Mais fácil enfim, de mostrar serviço. Aí. Então, eu desejo sucesso aí na WPTEC. Bom, nosso tempo está acabando aí. Eu queria talvez começar por você mesmo, Sérgio. A função aqui desses webinars, além de apresentar o trabalho de vocês, das parcerias, apresentar as parcerias da universidade e empresas, é também inspirar novas parcerias. Tá? Então, o que você poderia deixar de mensagem aí para as empresas que querem estabelecer parcerias? Como é que foi esse contato com o Alcides? Enfim, qual que é a expectativa? Como inspirar novas parcerias como a de vocês aí? Sério, o que você pode dizer aí? Olha, na verdade, o Alcides a gente já se conhecia, rapaz. A gente, na verdade, mergulhava junto, mas não sabia que ele era nem professor, na verdade, na Unesp aí, a gente nem com todo esse conhecimento, né? E aí, quando eu entrei, eu estava trabalhando de CEO numa outra empresa que já era no mercado plástico, por acaso a gente acabou se cruzando. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Não, eu falo, pergunta o que você está fazendo aqui, que aí a gente ficou sabendo, na verdade, o que cada um fazia, né? Então, aí nisso começou a surgir a conversa e começou a surgir o conhecimento dele, a vontade que a gente tinha de fazer um trabalho, né? Uma empresa que realmente voltada, né, nessa parte de fibra, a gente começou a estudar e começou a sair isso aí, essa parceria começou, na verdade, desse jeito, né? E o que eu posso dizer da empresa, no que eu acredito muito nesse mercado, a gente vê aí fora, vê na Alemanha, vê na Inglaterra, na China mesmo, né, um trabalho muito grande em cima do WPC, né, a gente sabe que no Brasil tudo é demorado, tudo demora 10 anos, 20 anos para acontecer aqui, né, mas a gente acredita realmente nesse mercado e acredita realmente que isso é o futuro, né, então a gente está apostando nisso daí para realmente a coisa deslanchar agora aí, né. Muito obrigado, então. Professor Alcides, então, a sua mensagem final aí para as empresas, universidades, para inspirar novas parcerias como a de vocês, aí, o que você poderia dizer?
Infelizmente, a gente está sofrendo essa desindustrialização, né? A gente chama de Dutch disease, né? Então, eu diria para as indústrias, não desistam do Brasil, entendeu? A gente tem gente aqui competente que está aí a fim de desenvolver tecnologias, né? Infelizmente, eu não uso o termo multinacional, eu gosto de usar o termo transnacional. As transnacionais fazem pesquisa na sede delas, né? Então, acho que cabe às nossas empresas aí, não só as de base local brasileira, mas também mesmo as transnacionais, que possam utilizar esse corpo técnico que a gente tem aqui nas universidades, no Instituto de Pesquisa, porque a gente tem gente gabaritada. Então, não desistam do país, né? Embora eu sei que a dificuldade está cada vez maior, mas eu acho que há uma esperança, ainda tem gente aqui que é capaz, que vai gerar conhecimento, vai gerar resultado. Então, a empresa, a única coisa, tenham paciência, porque as nossas limitações na universidade são grandes, né? Então, acho que se a empresa trabalhar junto, como parceiro, ombro a ombro com a gente, compreendendo as dificuldades e sabendo que aquela universidade está buscando realmente o benefício, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Então é isso. Não desista, procure. Sempre que eu vou em uma empresa falar comigo, quanto custa fazer tal coisa? Eu falo, é mais barato do que você tem. Porque eu tenho estrutura, eu tenho equipamento, eu preciso usar esses equipamentos. Então, quanto você paga? O meu é menos. Pronto, é isso. A base é essa, porque eu tenho que fazer manutenção. E por aí, outras universidades estão na mesma situação que a minha, logicamente. A gente tem que virar, a gente tem que manter o bolsista, tem que manter o aluno, tem que renovar. Eu estou de cabelo branco, eu acho que está na hora, o Sandro não, mas está na hora de que a gente crie novas mentalidades, novas pessoas nessa linha, entendeu? Mais moscas sejam, mais gente piscada pela mosca branca aí da fibra natural. É isso que eu busco. Ótimo. Obrigado pela oportunidade, viu? Agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado por excelente webinar de hoje aqui. Muita coisa aí com fibras naturais. Acho que a gente tem uma obrigação moral de usar fibras naturais aqui no Brasil, basicamente. Então, eu sou um entusiasta também, eu uso bastante também, enfim. Acho que foi excelente. Eu vou pedir licença para vocês para mostrar, para compartilhar a tela e apresentar o que será o nosso próximo convidado, tá? Nossos próximos convidados, que estão aí já aparecendo, eu acho. Deixa eu ver se apareceu aí. Estão vendo já? Mas, basicamente, dia 15 de setembro... Não está. Acho que está, né? Estão vendo aí? No dia 15 de setembro, teremos, então, a webinar chamada Xerografia Aplicada a Repartos Compósitos, tá? Do professor Daniel Williman, da UDESC, do Mauro Benedetti, da BAWSF, tá? E estaremos, então, todos de volta aqui para esse próximo webinar. Eu aproveito para dizer que o próximo webinar será, a gente vai fazer o broadcast pelo YouTube, tá? E não mais pelo LinkedIn aqui, porque nem todos têm o LinkedIn, então isso limita o acesso. Então, a gente vai fazer pelo YouTube a partir da próxima semana. Bom, todos os webinars são gravados, podem ser vistos aí no canal do YouTube da SAMP, então quem não conseguiu acompanhar os anteriores pode olhar lá no site, né, no canal. Então, eu aguardo todos daqui a 2 semanas. Agradeço novamente o nosso convidado de hoje, foi excelente. Muito obrigado. Tá? Desejo boa noite a todos e até a próxima. Até lá. Abraço. Abraço.